Olá, meu nome é Luhanda Monte, eu sou médica cardiologista do INCOR e uma das coordenadoras do III. Hoje eu vou apresentar a vocês um dos estudos mais relevantes publicado no ano de 2023 na área da cardiologia, que é o SELECT Trial. Com relação ao background, sabemos que a semaglutida, uma agonista do receptor de peptídeo 1 semelhante ao glucagon, um análogo de GLP-1, já demonstrou eficácia e benefícios cardiovasculares em pacientes com diabetes. Posteriormente, ela também mostrou seus benefícios no tratamento do sobrepeso e obesidade. No entanto, o que nós não sabíamos até o momento é que se essa medicação também seria capaz de reduzir eventos cardiovasculares em pacientes com sobrepeso e obesidade, mas sem diabetes. E foi neste cenário que o SELECT Trial foi desenhado. Com relação à metodologia, trata-se de um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, placebo-controlado, cujas análises foram conduzidas com o princípio de intention to treat. Com relação aos critérios de inclusão, tivemos pacientes com mais de 45 anos, o IMC acima de 27, ou seja, eram pacientes já com sobrepeso e com doença cardiovascular estabelecida, ou seja, pacientes que eles tinham que ter tido algum evento cardiovascular agudo, né, como infarto, AVC e também doença arterial periférica, né, então realmente eram pacientes mais graves. Os critérios de exclusão foram pacientes que já tinham diabetes, né, que tinham a hemoglobina glicada acima de 6,5, já que o estudo se prestou a testar justamente o papel da semaglutida em pacientes sem diabetes, né? O uso de semaglutida ou qualquer agonista de GLP-1 nos últimos 90 dias, que tivessem tido algum evento isquêmico agudo nos últimos 60 dias, uma insuficiência cardíaca já avançada, NIRA4, revascularização coronariana planejada já, e pancreatite ou neoplasia endócrina múltipla. Foram 17.604 pacientes alocados randomicamente para receber semaglutida na dose alvo de 2,4 miligramas, né? E essa dose ela era aumentada ali a cada 4 semanas versus placebo. Com relação aos desfechos, nós tivemos como desfecho composto primário, morte por causas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio não fatal, AVC não fatal e numa análise de tempo até o primeiro evento. Os desfechos secundários foram a mortalidade por todas as causas e os componentes individuais do desfecho composto primário. A segurança também foi avaliada. Com relação ao baseline, pessoal, notem, né, que os grupos são bastante homogêneos, né? A imensa maioria dos pacientes era do sexo masculino, com a mediana de idade de 61 anos, né, que é bem compatível com os trials em doença cardiovascular mesmo. Chama atenção, né, o IMC médio desses pacientes, que era de 33, então a maioria já tinha diabetes, né? A circunferência abdominal também já elevada, tanto considerando tanto para homens quanto para mulheres, né? A gente vê também que eram pacientes que já tinham uma hemoglobina glicada ali de pelo menos 5,7, ou seja, eram pacientes que tinham um certo grau de resistência à ação da insulina, e o nível de PCR, que é um marcador inflamatório, né, já de 1,8, quase 2, mostrando que esses pacientes são de fato inflamados cronicamente, né. Na análise das doenças cardiovasculares, é possível observar aqui, né, que a maioria dos pacientes já tinham tido infarto prévio, ou seja, parece mais um trial de doença coronária com obesidade, né? 67% dos pacientes com doença coronária crônica e já com evento isquêmico agudo pregresso. A gente tem aqui 17% de pacientes com AVC prévio, cerca de 4% dos pacientes tinham doença arterial periférica. A outra coisa que chama atenção, né, é que se a gente está falando que temos 67% dos pacientes com doença coronária, eles estão todos fora da meta de LDL colesterol, né, que hoje pelas diretrizes está ali em torno de 50, 55. Com relação ao endpoint primário, notem um benefício relevante para os pacientes alocados no grupo semaglutida, né? A gente consegue observar que a semaglutida, ela conferiu aqui uma redução, né, relevante quando comparada ao placebo em termos de redução de morte cardiovascular, infarto e AVC não fatal. E o que é mais interessante, pessoal, é que esse benefício, ele se dá desde o início. A gente tem uma abertura da curva a partir do ponto zero e essa abertura se estende ao longo dos meses e muito provavelmente vai se estender aí ao longo de muitos anos.
Nesses gráficos, né, o primeiro quadrinho aqui, a gente tem o mesmo gráfico que foi mostrado anteriormente, e a gente consegue avaliar que para os demais desfechos, eles seguem a mesma tendência do desfecho composto primário, né? Muito embora a gente não tenha tido redução significativa de mortalidade cardiovascular quando a gente avalia esse desfecho isoladamente, né? Foi quase, né? A gente vê que tem aqui uma abertura das curvas beneficiando a semaglutida, sim, né? Mas não atendeu ao P de significância, foi um P de 0,07. Mas para mortalidade total, né, a gente tem aqui a mesma tendência, e para os desfechos relacionados à insuficiência cardíaca também. As curvas chegam a se cruzar, mas ainda se abrem novamente aí em benefício da semaglutida. Com relação à análise dos desfechos secundários, né, a gente consegue ver aí uma tendência de benefício para os pacientes alocados no grupo semaglutida para todos os desfechos, né? Então, a gente vê aí para mortalidade cardiovascular, a gente não atendeu ao P exigido pelos testes hierárquicos, né? Chegamos aqui a um P de 0,07, portanto, os testes de superioridade para os demais desfechos não puderam ser calculados, né? Mas a gente consegue notar aí um benefício importante da semaglutida para todos os desfechos, né? Pelo menos um benefício numérico, e na curva anterior vocês viram aí aquela tendência muito semelhante ao que a gente viu aí na redução do desfecho composto primário. Com relação à perda de peso e perfil metabólico, a gente consegue ver um benefício importante também, né? Uma perda de peso de 9,4% aqui praticamente com relação ao grupo placebo. Isso aqui, pessoal, está muito além do que a gente consegue ter de redução de peso com os tratamentos usuais, tirando a cirurgia bariátrica, né? Quando a gente avalia a circunferência abdominal também, houve uma melhora relevante, uma redução importante, uma melhora do perfil de hemoglobina glicada, uma redução muito importante dos níveis de PCR, né? Então, isso aqui mostra já os efeitos, né, metabólicos e anti-inflamatórios da medicação. Quando a gente avalia o perfil lipídico do paciente, houve uma melhora também, tanto do HDL quanto do LDL colesterol e dos triglicérides também. Com relação à segurança, né, e os eventos adversos, o estudo mostrou que a semaglutida ela é uma medicação segura, sim, tá? Principalmente do ponto de vista cardiovascular, né? A gente sabe que já tivemos várias outras medicações para tratamento de obesidade, mas que tinham aí como efeito adverso, né, um efeito colateral, uma piora dos níveis pressóricos ou algum evento cardíaco fatal, né? Aqui a gente tem, sim, uma maior incidência de distúrbios gastrointestinais para o grupo semaglutida, que já era de se esperar, inclusive, mas notem que não tivemos nenhum evento fatal, nenhum evento cardiovascular, né? Muito pelo contrário, nós tivemos mais evento adverso grave e cardíaco no grupo de pacientes que ficaram em tratamento placebo, né? Isso aqui com significância estatística. Então, é uma droga realmente benéfica e segura. Dessa forma, os autores concluíram que em pacientes com sobrepeso ou obesidade, na ausência de diabetes e na presença de doenças cardiovasculares pré-estabelecidas, a semaglutida na dose-alvo de 2,4 mg subcutâneo uma vez por semana foi capaz de reduzir eventos cardiovasculares de mortalidade cardiovascular, infarto e AVC não fatal, com um segmento médio de 39 meses. Com relação aos pontos-chave, pessoal, eu queria chamar a atenção para o fato de que é uma droga benéfica, uma droga segura, é uma droga que, sem sombra de dúvidas, né, ela tem efeitos que vão muito além do tratamento, da perda de peso e do controle glicêmico, né? Ela tem aí um efeito anti-inflamatório importante, a gente já tinha tido alguns testes em animais sem diabetes, e a gente já tinha conseguido mostrar, né, os efeitos com relação à estabilização de placa, a melhora da função endotelial, a funções anti-inflamatórias, né? Então, muito provavelmente, essa melhora cardiovascular se deve a esses efeitos, né? Uma coisa muito importante é que, à semelhança das estatinas, a gente começa a tratar, né, o sobrepeso e obesidade, e concomitante à perda de peso, a gente já tem redução de desfechos cardíacos, né, que é uma maravilha, principalmente considerando que 67% dos pacientes tinham doença coronária, não é mesmo? É uma nova linha de medicação, nem todo mundo vai conseguir ter acesso a uma medicação ainda cara, mas que traz pra gente aí
também uma prova de conceito de que a obesidade, ela é uma doença, né? Ela é um fator de risco cardiovascular independente. Então, a gente vê aí em diversos estudos que mesmo paciente que não tem hipertensão, e nesse aqui ficou muito claro, né? Mesmo paciente sem diabetes, né? A obesidade por si só, ela já é um fator de risco muito importante e a gente tem aí mais uma medicação para conseguir tratar esses pacientes. Quando a gente avalia outros tipos de tratamento, né, a redução de 9,4% de peso está muito acima, né? Só perde mesmo para a cirurgia bariátrica, que é um tratamento seguro, né, e cirúrgico, e que reduz aí em torno de 20% do peso corpóreo. É isso, pessoal. A referência está aqui, né? Foi estudo Select. E eu convido todos vocês para entrar no nosso site www.triplei.com.br.